Passamos a apresentar o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti. Um programa para evangelizar, vida em comunidade, porque Deus é comunidade. Bom dia, meu amigo, como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai. E agora pretendo conversar com você, meu amigo. Pretendo conversar com você, meu amigo. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo os seus prodígios. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Café, bom dia para nossa querida paróquia de São Sebastião, nossas comunidades. Muita luz e muita paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando agora o Vida em Comunidade, porque você somos comunidade e Deus também é comunidade. Bom dia, Marcos Pirovani. Bom dia, Luiz Marinetti, de volta conosco, né? Seja bem-vindo de volta. Bom dia, Andréia. Bom dia, Pirovani. Bom dia, querido ouvinte da Café FM, ligado conosco no programa Vida em Comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começamos então este programa para levar até você a mensagem de Deus através do rádio. Bom dia a você que faz aniversário, bom dia a você que por esses dias está completando mais um ano de vida. Nós queremos dar um abraço carinhoso hoje para a Vitória Cabral, que fez aniversário no dia 17, e também para a Luísa Oliveira. Parabéns para vocês, Rafael Coutinho também, e Gislene Novaes, aniversariantes do dia 17. Dia 18 aniversariou o Marcondes Escolaric, o Gabriel Rodrigues, tesoureiro lá da Palmeiras. Um abraço a toda a comunidade Palmeiras. Dia 19, aniversário de Aline Ferreira. Dia 20, Lilian Franklin, parabéns para vocês. Dia 21, Luana Marinetti, minha sobrinha. A Nilda, lá no Vale do Sol. Dia 22, São Silvestre, lá no São Gonçalo. Abração para todo aquele povo bom de São Gonçalo. A minha sobrinha Samires Zanini Gomes, a Lucinéia Cabral, a Neia, a Maria Augusta, né, membro aqui da equipe missionária, parabéns para você. Dia 22, aniversário do meu amigo Newton César Martins e também do Adinael Belfort. Deus seja luz, seja força no caminho de todos vocês. Um grande abraço, que Deus os proteja sempre. Quantos aniversariantes, né? Quantas pessoas comemorando o dom da vida. Aí, Maria Augusta, ó, amanhã, no dia do encontro da equipe missionária, nós vamos ter que cantar parabéns para você, né? Isso aí, olha só, né? Que maravilha, né? Nossa amiga querida Maria Augusta, membro da equipe missionária, fazendo aniversário. Leva bolo para nós, viu? Nós vamos estar lá rezando junto com você, cantando parabéns. E nós queremos bolo, tá joia? Bom, queridos amigos, a nossa reflexão de hoje, né? Sobre as missões, corações ardentes, pés a caminho. Você já ouviu falar desse tema? Sim, né? É o tema do mês missionário de 2023. Corações ardentes, pés a caminho. Para o Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco escolheu esse tema, inspirado na história dos discípulos de Emaús, narrada no Evangelho de Lucas. Lucas 24, 13 a 35. A gente lembra, né, que aqueles dois discípulos estavam confusos e desiludidos, mas o encontro com Jesus Cristo, na palavra e no pão partido, acendeu neles o entusiasmo para colocar os pés a caminho rumo a Jerusalém e anunciar que o Senhor tinha verdadeiramente ressuscitado. E nessa narração evangélica, nós aprendemos a transformação dos discípulos a partir de algumas imagens sugestivas. Corações ardentes pelas escrituras explicadas por Jesus e olhos abertos para o reconhecer. E como ponto culminante, pés a caminho.
Ao meditar sobre esses 3 aspectos que traçam o itinerário dos discípulos missionários, nós podemos cada dia mais renovar o nosso zelo pela evangelização no mundo de hoje. Então, gente, nós percebemos neste evangelho, né, um amor que não se mede, um amor que Jesus nos traz e dá para nós de presente ao caminhar junto conosco e ao partir o pão. Um amor que não sentisse a necessidade de falar da verdade e da pessoa amada, de apresentá-la, de torná-la conhecida. Que amor é esse que seria, é mesmo? O que faz arder o coração é o amor que nasce do encontro e desemboca na comunicação, na partilha. E esta é a experiência dos discípulos de Emaús, evocada na mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões desse ano de 2023. Enquanto percorriam tristes o caminho da desilusão, encontram Jesus, o ressuscitado. Jesus se aproxima deles e, com toda a delicadeza de quem ama, toma a iniciativa, escuta-os e só depois fala. Ele, que é a palavra viva, ilumina de maneira firme a mente dos discípulos. E Jesus sempre caminha conosco também, sempre está ao nosso lado, caminhando e pedindo que a gente tome uma atitude cristã, uma atitude ética diante das situações que a gente encontra pelo nosso caminho. E nesse final de semana, dia 22, Dia Mundial das Missões, que nós possamos cada dia mais nos sentir honrados de fazer parte da missão salvadora de Jesus Cristo. E somos convidados a cada dia mais colocar os nossos pés a caminho e deixar o nosso coração arder pela palavra de Deus. Então vamos escutar uma canção, Corações Ardentes, Pés a Caminhos, hino da campanha missionária de 2023. E a gente oferece para todos os nossos ouvintes da Rádio Café. Ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Vamos além, fronteiras em missão, numa resposta de amor e de gratidão, conjugando humildes o verbo amar, resplandecendo a graça da vocação. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Cristo, tu és a eterna juventude de uma igreja em saída, sempre em missão. És o caminhante ao cair da noite, que faz arder de amor nosso coração. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do
do mundo, assim como os discípulos narraram naquela mesa de Emaús, naquela refeição. Somos pão que parte se reparte. A Eucaristia é fonte da nossa missão. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Somos uma igreja sinodal, onde o protagonista é o teu Espírito. E neste sonho livre e continental é impossível vivermos sem ti, ó Cristo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Corações ardentes, pés a caminho da igreja local aos confins do mundo. Nossa reflexão hoje, então, é em torno do mês missionário, campanha missionária do mês de outubro, onde nós estamos refletindo e nos mobilizando para sempre estarmos a caminho, através das missões, fazer a missão de todos os jeitos possíveis, da equipe missionária, missão através dos grupos de reflexão, missão através das pastorais, fazer missão, ser missionário, essa é a razão de ser de cada um de nós. Do caminho, os discípulos chegam a casa e o desejo de intimidade que foi crescendo durante a caminhada se manifesta no pedido sincero: fica conosco, Senhor. O Senhor permanece e, com os gestos familiares da partilha do pão, faz que os olhos dos discípulos se abram. Imediatamente eles retomam o caminho, já não desiludidos, mas agora repletos da alegria que brota do encontro com o ressuscitado. Na experiência, vemos retratado o itinerário ideal dos discípulos missionários. Seus pés estão fincados na realidade da própria igreja local e do meio que o circunda. No entanto, sua vida-missão não se esgota na realidade local, mas este é o ponto de partida de onde o coração se abre para toda pessoa e todos os povos até os confins da terra. O Papa não se cansa de reafirmar a validade perene da missão adigentes, a necessidade de viver verdadeira conversão missionária, porque a ação missionária é o paradigma de toda a obra da igreja. Isso mesmo, E o Dia Mundial das Missões, então, ele transforma-se assim em ocasião para reafirmar a necessidade de colaborar com a missão de Deus e com a oração e a ação, com oferta e com testemunho. É uma ótima oportunidade para conhecer as pontifícias obras missionárias. Corações ardentes, pés a caminho, é o lema da campanha missionária desse ano. E essa expressão resume a paixão que anima as mulheres e os homens que, graças à ação do Espírito Santo, se põem a caminho, com olhos abertos, pés em movimento para fazer arder outros corações. E só é possível fazer arder outros corações com a palavra de Deus. Abrir outros olhos para Jesus na Eucaristia e convidar a todos a caminhar juntos pelo caminho da paz e da salvação que Deus em Cristo deu à nossa humanidade. Pois é, corações ardentes.
Enquanto Jesus explicava as Escrituras, os discípulos sentiam então o coração arder. Na missão, a palavra de Deus ilumina e transforma o coração. A caminho de Jerusalém para Emaús, o coração dos 2 discípulos estava triste, como era evidente em seus semblantes, por causa da morte de Jesus, em que haviam acreditado. Diante do fracasso do Mestre crucificado, a esperança de ele ser o Messias havia desabado. Depois, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e caminhou com eles. Como sucedeu no momento de despertar a vocação dos discípulos, também no momento da frustração, o Senhor toma a iniciativa de se aproximar de seus discípulos e caminhar com eles. Na sua grande misericórdia, Ele nunca cansa de estar conosco, apesar de nossos defeitos, das nossas dúvidas, fraquezas, ou quando a tristeza e o pessimismo nos tornam duros de coração. Jesus está conosco, tornando-nos pessoas de fé. Isso aí, Luiz? E semana passada, nosso evangelho de domingo passado, nos trouxe a reflexão de um rei que fez um banquete e convidou muitos para o banquete. E as pessoas não compareceram. E o evangelho nos trouxe a seguinte mensagem, que muitos são chamados, poucos os escolhidos e também poucos aceitam o convite. E hoje nós temos essa oportunidade de aceitar esse convite, porque Deus toma a iniciativa. Jesus toma a iniciativa de ir ao nosso encontro. Mas para isso a gente tem que estar com o coração aberto para acolher esse convite que Deus nos faz a cada dia. E hoje, mesmo como na ocasião, o Senhor ressuscitado está próximo de todos os seus discípulos missionários e caminha com eles. Sobretudo quando se sentem perdidos, desanimados, assustados com o mistério da inquiedade e a envolver e querer sufocar. Por isso, não deixemos que nos roube a esperança, já diz o Papa Francisco no Evangelho Gáudio. Não deixemos que nos roube a esperança de dias melhores, de sermos pessoas melhores, discípulos missionários de Jesus Cristo melhores. E o Senhor é maior do que todos os nossos problemas, sobretudo se os encontramos em meio à nossa missão de anunciar o Evangelho do mundo, porque essa missão, afinal, é dele, a missão é de Jesus, e nós somos simplesmente seus humildes colaboradores, como nos diz o Evangelho, servos inúteis. Então, que possamos abrir cada dia mais o nosso coração para acolher esse convite do Senhor, que sempre toma a iniciativa de ir ao nosso encontro. Vamos ouvir outra canção com o Padre Zezinho. Dizem que sou missionário. Será que eu sou realmente missionário de Jesus Cristo? Ouçamos a canção, vamos rezar junto com o Padre Zezinho nessa linda canção. Dizem que sou missionário. Dizem que sou missionário, sim eu sou, eu anuncio Jesus. Dizem que sou missionário, sim eu sou, eu anuncio Jesus. Discípulo dele eu sou, e tento viver como ele viveu, e tento ensinar o que ele ensinou. Discípulo dele eu sou, e tento viver como ele viveu, e tento ensinar o que ele ensinou. Pecados eu ainda tenho, depois que eu o conheci, mas ando tentando ser santo, e apesar dos meus limites, o Espírito de Deus repousa em mim. E apesar dos meus limites, o Espírito de Deus repousa em mim. Pecados eu ainda tenho,
conheci, mas ando tentando ser santo. E apesar dos meus limites, o Espírito de Deus repousa em mim. E apesar dos meus limites, o Espírito de Deus repousa em mim. E apesar dos meus limites, o Espírito de Deus repousa em mim. Olha que importante, né? Apesar dos meus limites, o Espírito de Deus repousa em mim. Isso, sem o Espírito de Deus, nada de missão, nada de trabalho de evangelização, né? Só o Espírito Santo é capaz de nos impulsionar, nos encorajar para sair em missão. O Senhor ressuscitado está sempre conosco e vê sua generosidade e sacrifícios para a missão de evangelização em lugares distantes. Nem todos os dias da vida o sol brilha, mas recordemos sempre a palavra do Senhor Jesus a seus amigos antes da paixão. No mundo terão que sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Após ouvir os 2 discípulos a caminho de Emaús, Jesus ressuscitado, começando por Moisés e continuando com todos os profetas, interpretou o que estava escrito a seu respeito em todas as Escrituras. E o coração dos discípulos foram incendiados, assim como mais tarde confessariam uns aos outros. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava conosco pelo caminho e revelava as Escrituras? Pois Jesus é a palavra viva, a única que pode fazer arder o nosso coração, iluminá-lo e transformá-lo, né, para a grande missão. Jesus é a palavra viva, isso aí, né? E dessa forma a gente pode entender melhor a afirmação de São Jerônimo, que nos diz assim que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Sem o Senhor a nos apresentar a Sagrada Escritura, é impossível compreendê-la em profundidade. E o contrário também é verdadeiro, né? Sem a Sagrada Escritura, permanecem indecifráveis o acontecimento da missão de Jesus e da sua igreja no mundo, como nos diz o Papa Francisco, não é mesmo? E, portanto, o conhecimento da Escritura é importante para a vida do cristão, e mais ainda, para o anúncio de Cristo e seu Evangelho. Caso contrário, o que transmitir aos outros, senão as próprias ideias e planos? Um coração frio seria capaz de acender o coração do outro? Estejamos, portanto, sempre acompanhados pelo Senhor ressuscitado, que nos apresenta o sentido das Escrituras. Vamos permitir que Ele faça arder os nossos corações, que nos ilumine e transforme para anunciarmos ao mundo o seu mistério de salvação com a força e a sabedoria vinda do Espírito Santo. Então, como diz a canção, né? Apesar dos meus limites, o Espírito Santo repousa em mim, o Espírito Santo atua em mim. E não é qualquer força que nos impulsiona para frente, é o Espírito Santo, é a luz de Deus. E a pessoa que encontra o Espírito Santo de Deus, ela tem aquela paz inquieta, aquela paz que não faz ficar sentado na cadeira esperando as coisas acontecer, e sim aquela paz inquieta que nos faz ir ao encontro dos irmãos, que nos faz buscar cada dia mais melhorar e transformar as realidades do nosso dia a dia. Essa é a nossa missão de discípulos missionários de Jesus Cristo. E falando em missões, né, Luiz, dia 22 é o Dia Mundial das Missões, domingo agora, e a igreja nesse sábado e domingo, 21 e 22, realiza em todo o seu território a coleta nacional das missões, né? Então aquela oferta que você coloca lá na caixinha, ela vai ajudar os projetos missionários no mundo inteiro. Olha que bacana, né? Então você é convidado a participar desse plano de salvação, dessa missão, né? Essa missão, da missão local ao mundo, né? Então o pouquinho que a gente ajuda aqui no nosso local vai ajudar projetos missionários no mundo todo. Pois é, né? É um jeito da gente ser missionário. Às vezes a gente não pode estar lá na África anunciando o Evangelho, ou lá na Amazônia, mas com a nossa coleta nós estamos ajudando aqueles que estão lá.
né, com toda a dificuldade, toda a simplicidade, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus. Então sejamos bons, né, na hora de fazer a nossa oferta nesse final de semana para as missões. Não espere o envelopinho chegar, porque não tem envelopinho esse ano, né? Não sei se foi desviado, não sei porque não chegou para a gente os envelopinhos da coleta das missões. Mas faça a coleta normalmente, envie, né, para a paróquia, porque ela será encaminhada para as missões, né, e fará um bem muito grande. Falando em missão também, eu estarei hoje em Carangola, né, a partir das 18 horas, lá na paróquia Santa Luzia, com os grupos de reflexão, uma reanimação dos grupos de reflexão ali na paróquia de Santa Luzia de Carangola. Também hoje tem a reunião do Cristo Rei, em preparação à festa de Cristo Rei, né? Nós devíamos estar lá, né, Andréia, mas infelizmente não poderemos, mas a reunião acontecerá, e no dia 19 de novembro estaremos nós indo para Fervedouro, no encontro da Festa de Cristo Rei, Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas, essa confraternização, essa celebração bonita que a nossa forania faz na Festa de Cristo Rei. E a nossa paróquia está convidada para participar, né? Os setores se mobilizarem para arrumar ônibus, para arrumar carro do jeito que for possível, para participar desta festa, né? E aqueles que forem, por favor, comuniquem ao escritório paroquial, para nos ajudar na organização desse grande e bom encontro, né, missionário de evangelização. É isso mesmo. E amanhã também, Luiz, dia 21, né, ali no seminário, o encontro com as equipes missionárias, os membros da equipe missionária, né? Equipe missionária que faz um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso na nossa paróquia de São Sebastião, né? Então estaremos juntos ali no seminário, rezando, nos confraternizando, né? Conversando, colocando aquele papo em dia e planejando os encontros, os próximos trabalhos da equipe missionária aqui na paróquia, né? Equipe missionária que foi, né, fundada aqui pelo nosso querido Anjo Bom, né? Como os membros da equipe missionária chamam o Padre Erval, né, de Anjo Bom, né? Ele que fundou, trouxe, né, o trabalho da equipe missionária para a nossa paróquia, e eu tenho certeza que onde ele estiver, ele está muito feliz com os membros da equipe missionária aqui, que estão fazendo um trabalho muito bacana na nossa paróquia, né? Então que Deus abençoe a todos os nossos missionários, aqueles que realizam as visitas nas casas das pessoas, né, que leva a palavra de Deus, que leva a palavra amiga, que leva o abraço carinhoso. Isso é muito importante para a nossa vida de comunidade, visitar o outro, né? Fazer como Maria fez, né? Saiu da sua casa, saiu dos seus alfazeres e foi visitar a prima Isabel. Assim também os membros da equipe missionária que faz esse trabalho muito bonito na nossa paróquia. Então amanhã, 7 horas da manhã, a celebração da palavra, né? No seminário, e depois tem a programação até o horário do almoço. Então aguardamos os membros da equipe missionária aqui no nosso querido seminário. Pois bem, então vamos caminhando para o encerramento do nosso programa. Convido a você a rezar conosco a oração do mês missionário. Rezemos assim então: Deus Pai, Filho, Espírito Santo, consagrados e enviados pelo batismo, fazei-nos viver nossa vocação de discípulos missionários como graça e missão. Inspirados e guiados pelo Espírito Santo, com os corações ardentes ao escutar a vossa palavra e com os pés a caminho para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Queremos ir da igreja local aos confins do mundo. Maria, Mãe Missionária, rogai por nós. Amém. Fiquem com Deus até o próximo programa, se Deus quiser. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Apresentamos o programa Vida em Comunidade, na apresentação de Andréia Maia e Luiz Marinetti.